Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema, né? Entre a criação e a loucura existe uma linha tênue, e vou trazer como referência o Jung, que postulou o arquétipo coletivo, né? O inconsciente pessoal, que vai ajudar a gente a chegar nessa reflexão. Eu digo reflexão porque é uma reflexão minha que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Existe uma verdade absoluta, né? Por exemplo, honestidade é uma verdade absoluta. Geralmente são valores, né, abstratos, mas que existem outros que existem vertentes dessa verdade, tá? Eu vou trazer uma reflexão minha, tá, em relação a esse tema. E para começar, eu quero falar o seguinte, né, trazendo essa referência de Jung. Dentro da estrutura da psique, né, existe lá um inconsciente coletivo que tem os arquétipos. Arquétipo é uma estrutura psicológica, tá? Que traz a mitologia como o maior assim, símbolo dessa estrutura psicológica. No entanto, que muitos psicólogos, a psicologia analítica utiliza muito da mitologia para explicar, interpretar os sonhos, né? Então, esses arquétipos, né, coletivos, eles são, eles são acessados, né? A gente acessa esses arquétipos de maneira consciente ou não. Junto a esses arquétipos coletivos, existem os instintos, né? Que juntos formam-se o quê? A imagem. Essa imagem, ela traz um símbolo, mas é a gente que coloca o significado. Por exemplo, né? Existe lá a imagem do arquétipo coletivo, existe a imagem da mãe. Mas cada um aqui tem uma mãe, teve uma mãe diferente. A minha mãe com certeza não foi igual à sua. E se você pegar isso, por exemplo, dentro de irmãos, né? Se você perguntar, como é a sua mãe, como é a sua, para dois irmãos, por exemplo, da mesma mãe, eles vão trazer olhares diferentes dessa mãe. Então, veja, você colocar o significado é totalmente diferente do coletivo, tá? Esse é um ponto. A outra que eu quero trazer é que todos nós acessamos. Porém, muitos podem acessar de uma maneira induzida o coletivo, o inconsciente. E eu digo até o inconsciente pessoal, tá? Me refiro aqui ao inconsciente pessoal. Através de surtos, né? Uma doença psicológica, uma fissura na psique. Isso pode deixar um acesso sem controle, né? Dessas informações, desses dados e que não são conceituadas, organizadas. Aí vai precisar de ajuda de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, enfim, vai precisar de uma ajuda aí para estar estruturando, trazendo uma borda para essa psique novamente. Isso é o outro método, é ser induzido, né? Por exemplo, através de drogas, muita gente até surta utilizando drogas, e através da criação, né? A criação, ela pode sim, tá? Trazer elementos inconscientes do inconsciente. Porém, pode ser através de uma inspiração ou de um processo criativo, uma ideia e tudo mais. Quando o artista, né, acessa o inconsciente e mergulha naquilo, né, ele deixa de viver a realidade, lembra dos instintos, a estrutura psicológica e tudo mais, aí entra a linha assim que pode ter se diluído. Por exemplo, Van Gogh é um exemplo muito conhecido da vida dele. Não estou afirmando se ele tinha ou não uma patologia, tá? Psiquiátrica. Porém, né, tudo indica. Mas quero ressaltar aqui que o arquétipo coletivo ele pode cegar, né? A luz dele, né? Ele intensifica aquilo na vida da pessoa que isso gera uma ilusão, uma cegueira. Haja vista, por exemplo, muitos políticos, tá? Usam o arquétipo de Deus, o eu sou, para induzir num discurso,
né? Aquela coisa de luz da salvação. E que, inclusive, tinha que ser proibido isso, né? Mao Tse Tung, ditadores, até aqui no Brasil a gente vê isso, né? Estado é laico. Porém, se você observar o discurso, eles colocam um arquétipo, que é muito poderoso esse arquétipo, tá? Arquétipos coletivos, eles são muito poderosos para ludibriar, cegar ou construir algo realmente. Da estrutura que eu digo construídas de uma forma, digo, positiva também, né? Mas como? Quando tem consciência. E aí que entra a consciência. E a consciência, quando eu falo, é uma consciência oposta do inconsciente, não a consciência como um todo, né? Quando o artista ele tem algum processo para acessar dados, você cria um sistema para acessar dados. Eu expliquei o processo criativo do David Bowie, trouxe esse exemplo, vou trazer aqui novamente, tá? Por exemplo, criei lá um processo criativo e vou ter acesso a alguns dados. E aí tem lá, Priscila, né? Pô, Priscila pode ser nome de loja, pode ser nome de site, pode ser qualquer outra Priscila Pereira, Priscila Moreira, enfim. Mas eu sou Priscila Gomes, então eu trago aquele significado para minha pessoa. Aí eu também dei lá o número 33. A 33 pode ser qualquer coisa, mas quando eu coloco o número da minha casa, já é uma referência minha, pessoal, consciente. Eu tenho consciência daquilo, tá? Muitos processos criativos, ao final da obra, revelam, né, alguns traços inconscientes do artista, que pode ser trauma, alguma informação ali, ela pode ser revelada, que tem um significado muito que era inconsciente para o artista. Mas entenda a diferença. Ele não buscou descobrir o trauma, nem aquela informação que antes era inconsciente. Aquilo se revelou através do processo criativo. É diferente, por exemplo, de um surto, que a pessoa ela não induz um processo, ela não formula, ela não estrutura e nem conceita, mas tem o mesmo acesso. Outra coisa aqui, no inconsciente coletivo, tanto eu, né, criando algo, posso acessar o mesmo arquétipo, como outra pessoa lá na China, e a gente criar algo assim muito parecido. Porque aquilo tanto faz parte do coletivo, como tem um significado parecido comigo e com uma pessoa que está escrevendo um livro lá na China. Então, assim, existem também essas linhas assim próximas, né, do consciente, do inconsciente coletivo. Porém, dentro do inconsciente pessoal, muitas vezes é revelado na arte, né? Como eu disse, não é de uma maneira induzida, eu não crio para ver isso. Diferente, por exemplo, da arte terapia, que usa a expressão. Aí é a grande diferença, tá? De uma expressão para uma arte, principalmente hoje tratando-se de arte contemporânea. Gente, cá entre nós, pô, quantas vezes até eu que estou assim dentro, que me interesso muito por arte contemporânea, que vou à exposição, que estudo, que pesquiso muitos processos criativos, às vezes tu vê assim, tu vai falar, pô, esse cara é maluco, isso aí é arte. É ou não é, gente? Muita gente não... Ou você já ouviu sobre, acho que minha bateria vai acabar. Bom, enfim, é falar, hoje em dia, principalmente dentro da arte contemporânea, que é muito o conceito, é a estrutura fundamental, né? O conceito e o processo criativo. Qualquer edital que você for escrever hoje, pede lá qual foi o processo criativo, né? Para você chegar a essa arte, a esse olhar. Qual foi o seu olhar perante aquilo? O que te levou a levar aquilo? E principalmente em tempos de inteligência artificial, gente, inteligências artificiais, elas, hoje em dia, pô, você coloca lá
escreve uma letra de música e tal. E então, assim, hoje, mais do que nunca, é super evidente ter uma necessidade de um processo, né? Até para confirmar aquela identidade sua, naquela criação. Então, dentro, por exemplo, de uma arte terapia, né? Os psicólogos e tal, eles. Só um segundo aqui, acho que a minha bateria vai acabar. Bom, se acabar, vai ter um cortezinho aí. Usa aquela expressão para descobrir algum elemento do inconsciente, né? Então a expressão tem uma finalidade diferente, por exemplo, da expressão de um artista que já tem um conceito e tem uma bagagem, não que pode revelar sim algo muito pessoal daquele artista. Assisti uma palestra, tem muitos anos isso, de uma cineasta Patrícia, ela é francesa, essa cineasta, esqueci o nome dela, eu só lembro de Patrícia, o primeiro nome dela. E aí foram exibidos 3 longas dela e no final teve a conversa, né, com o diretor. Ela era roteirista e diretora dos filmes. E aí é muito legal que ela falou assim, que ela comenta, né? Ela fala de usina, os temas dela assim, foram muitos assim, interessantes, sabe? Muito diferente os filmes dela, assim, o roteiro. E aí eu gosto de roteiro assim, com temas assim totalmente diferentes, assim, que não são muito normais, assim, né? Aí ela comentou dentro dessa palestra, eu zerei meus traumas. Aí, depois desse terceiro longa. Ou seja, a intenção dela era essa? Não. Ao criar ou escrever, de repente ela nem tinha consciência que alguma coisa do íntimo pessoal dela, do inconsciente coletivo, estava sendo processado ali, estava sendo revelado para ela. Do mesmo. E, por exemplo, falei do processo criativo do Kawara, né? E comentei da preocupação dele de estar vivo, porque na adolescência dele, esse artista, Kawara, ele trabalhava as datas, tem um vídeo dele aí que eu coloquei. Ele todo dia colocava as datas, ele também teve uma época que enviava telegramas para os amigos, ainda estou vivo. A preocupação dele com o presente e com o estar vivo era constante, porque na adolescência ele era permeado, né, com aquele discurso, com a preocupação ele nasceu no Japão, então ele vivenciou isso, né, o lançamento da bomba atômica, então isso era uma coisa predominante ali em algum momento da vida dele e que isso se revelava na obra dele. Diferente, por exemplo, do Van Gogh, né? Se a gente pega, por exemplo, a vida do Van Gogh, né? Muitos falam, né? Van Gogh era louco, né? Era artista. Bom, eu não estou aqui, nem tenho um gabarito assim para avaliar isso. Porém, existe uma coisa que eu já comentei aqui, né, do artista, do arquétipo coletivo poder cegar, né? E tem uma parte da obra do Jung que ele coloca o processo criativo, o artista pode ser tomado pelo processo criativo. E aí a vida dele fica à parte, né? A introspecção dele, a relação dele é somente com a arte, com a criação dele. Ele só se relaciona com a criação dele. E aí o Jung coloca isso como um artista sendo tomado pelo processo criativo.